Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula desta formação teológica. Esta é a aula de número 121. O tema é Lidando com Conflitos Familiares. Essa é uma aula muito importante desse módulo 10 e que você precisa estar atento àquilo que vai ser ensinado hoje. E eu quero começar essa aula falando sobre conflitos como parte da convivência humana. A convivência familiar é, ao mesmo tempo, um presente e um campo de desafios. Viver com pessoas diferentes, em personalidade, em ritmo, em valores, em histórias, naturalmente vai gerar atritos, vai gerar conflitos. E a Bíblia reconhece isso, você sabia? Tiago, no capítulo 4, verso 1, vai dizer: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha aí. O Timothy Keller, ele escreveu esse livro, O Significado do Casamento Cristão. E ele vai fazer um apontamento nesse livro aqui muito interessante. Eu anotei aqui para falar para vocês. O casamento cristão é o encontro de dois pecadores redimidos, o que naturalmente envolve imperfeições. Timothy Keller, com a sua esposa Kathy Keller, vai dizer o seguinte, ele ressalta que o problema não está nos conflitos em si, mas em não saber enfrentá-los com humildade e aliança. Famílias não são destruídas pelo confronto, mas pela ausência de reconciliação. É o que Timothy Keller fala juntamente com sua esposa nesse livro, O Significado do Casamento. Está na nossa lista da bibliografia, para você que é nosso membro apoiador. Um exemplo prático disso. Um casal pode discutir sobre, por exemplo, finanças ou criação de filhos. O conflito é comum sobre esses dois temas, mas o que define o futuro do lar, da família, é como eles vão lidar com isso. Vai ser com gritos? Ou vai ser com graça? A família tem que saber escolher o caminho que vai conduzir. Princípios para resolver conflitos. A reconciliação exige 3 atitudes centrais mediante os conflitos. O primeiro deles, humildade, perdão e diálogo honesto. A gente já falou em uma aula anterior sobre a questão da comunicação, sobre diálogo. Olha que é dito em Efésios 4, no verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Gary Chapman, em As 5 Linguagens do Amor, que eu já falei aqui para vocês, esse livro aqui, para quem não tomou nota, um livro antigo, As 5 Linguagens do Amor, ele lembra que muitos conflitos surgem da incapacidade de comunicar amor na linguagem que o outro entende. Ele afirma que o amor começa com o ato de servir. O diálogo restaurador, mediante os conflitos, começa pela escuta atenta, continua com a disposição de ceder e se firma na prática do perdão. Esse é o entendimento do Gary Chapman. Jeremy Camp, que eu já citei aqui também, desse livro, Sua Família Pode Ser Melhor, e em vez de dizer, você nunca me entende, é mais sábio afirmar, quando isso acontece, eu me sinto tananã, tananã. Você vai substituir certas palavras para evitar um conflito maior e vai suavizar a fala. Isso se torna um meio, a comunicação é um meio muito importante para a resolução de conflitos. Agora, a gente precisa identificar a raiz dos problemas para resolver os conflitos conjugais, os conflitos familiares. Por trás de todo conflito, há uma causa mais profunda. E ela nem sempre é evidente. Ela fica muito escondida. Muitas vezes, o que parece ser uma discussão pontual é, na verdade, um resultado de
feridas emocionais não tratadas, comunicação truncada ou silenciosa demais, expectativas idealizadas ou não verbalizadas, ou seja, conversas que não foram feitas de forma madura, não foram realizadas de forma madura. Hernandes Dias Lopes, nesse livro Restaurando a Família, destaca que os maiores conflitos da vida de Jó, porque ele vai falar sobre Jó aqui, na questão da restauração familiar, não vieram das circunstâncias, mas do impacto espiritual que elas causaram na alma de sua família, identificando a raiz na família. Ou seja, identificar a raiz é abrir espaço para a cura. A gente precisa encontrar qual que é a raiz de amargura que foi gerada por causa de um conflito. Quer ver um exemplo disso? Que pode gerar uma raiz de amargura? Um pai que explode com o filho por um simples erro escolar pode estar reagindo a uma frustração pessoal não resolvida, algo que aconteceu com ele lá atrás. Ele precisa resolver isso e precisa resolver com o filho, porque ele explodiu com o filho. Precisa ir lá e pedir perdão. E por falar nisso, a resolução do conflito tem algo importante, que é a importância do perdão. Gente, a importância do perdão na família é algo assim libertador. O perdão é um ato espiritual que exige rendição. Presta atenção nisso que eu vou dizer nos próximos momentos. O perdão é a chave para romper ciclos de mágoa e restaurar o fluxo do amor. O Timothy Keller, nesse livro, O Significado do Casamento, afirma que o casamento é um pacto, é uma aliança sustentada pela graça. E por isso, perdoar é tratar o outro não com base nos seus méritos, mas com base no que Cristo fez por você. E ele vai lembrar de Colossenses 3,13. E eu vou ler na versão NVI. Suportem-se uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha que poderoso. O perdão familiar não ignora a dor, mas decide não manter o outro cativo dela. É libertar a dívida e confiar no agir de Deus. É exatamente isso. Quando você perdoa, você liberta o outro de uma cadeia, de uma prisão. Uma mãe que, mesmo magoada por um filho rebelde, escolhe orar por ele diariamente e tratá-lo com graça, está vivendo o evangelho dentro do lar. Ela é capaz de perdoar, de liberar perdão. E o perdão, quando ele é colocado com muita graciosidade, ele vai produzir vida no outro, naquele que foi perdoado. Esse tipo de atitude da mãe, por exemplo, promove um ambiente de paz no lar. A atitude dela de orar, de interceder, de liberar perdão, de resolver conflitos quando um filho é rebelde, ele promove um ambiente de paz, um lar de paz. E isso ela pode obter cultivando uma oração regular em família, consistente, com regularidade, né? Como a gente já viu nessa formação, nesse módulo, ministrando ou declarando palavras temperadas com graça, de acordo com Colossenses 4, verso 6. Tendo tempo de qualidade e escutativa, né? O que é escutativa, Alberto? Não entendi. É prestando atenção. O momento de oração que você vai ter ali no secreto como família vai gerar uma atmosfera espiritual constante e não vai ser só pontual. Por isso a gente não pode orar pontualmente e de forma isolada. A nossa oração tem que ser constante. E aí essa atmosfera espiritual é a presença do céu na sua casa, a presença do próprio Deus. Ela é atraída pela oração, pela prática do perdão. Jerry Marcelino, que eu já citei aqui, neste modo, ao falar sobre o culto familiar, ele vai chamar a atenção para a oração em família como antídoto contra o distanciamento emocional. Lares que oram juntos aprendem a perdoar mais rápido e a ouvir com mais empatia.
Deixa eu trazer um exemplo prático disso. Antes de um diálogo difícil, que tal uma breve oração em conjunto? Senhor, queremos conversar com calma. Começa assim. Ajuda-nos a ouvir e a falar com amor sobre o assunto tal. Cita para ele o assunto. Traz o Senhor para a mesa, traz o Senhor para essa conversa difícil. E aí eu quero caminhar para a gente encerrar essa aula falando sobre ensinar os filhos a lidar com as desavenças em meio aos conflitos. Filhos aprendem a lidar com os conflitos, a observar como os pais reagem com eles, reagem com as circunstâncias. E aí, meu irmão, é no dia a dia, é no cotidiano que a gente ensina a pedir perdão sem orgulho, a esperar o momento certo de falar, ou seja, ouvir atentamente, prestando atenção, a ouvir mesmo quando é difícil ouvir, quando as palavras são duras e são verdades que tocam o nosso coração, exigindo mudança de postura, de caráter, de atitude. É no cotidiano que ensina a procurar reconciliação com iniciativa. Eu devo me posicionar. Esse livro, Edificando o Novo Lar, dos pastores Ciro de Paula e Yara de Paula. Ciro e Yara foram nossos pastores, nós conhecemos os autores. Eles escreveram um livro, Edificando o Novo Lar. E eles enfatizam, melhor dizendo, que um dos maiores legados que os pais podem deixar é um modelo de comunicação madura, cheio de graça e verdade na resolução de conflitos. Por exemplo, quando irmãos brigam, os pais podem mediar a reconciliação sem impor o silêncio, mas explicando o que houve, orando com eles, mostrando como resolver. Isso é muito importante. A gente precisa, como pais, como família, observar as oportunidades em tudo o que acontece, até mesmo nos conflitos, para que a gente possa aprender um pouco mais. Amém? Então deixa eu concluir essa aula e trazendo alguns pontos importantes aqui para a gente relembrar essa aula. Primeiro ponto que eu quero trazer. Conflitos fazem parte da vida, mas podem ser vencidos com sabedoria bíblica. O Evangelho nos ensina a perdoar, ceder e falar com amor, como Cristo fez conosco. Um outro ponto dessa aula é: o perdão no lar é mais do que um ato emocional, é um compromisso espiritual com reconciliação. A oração, a escuta ativa e a disposição para recomeçar são ferramentas de paz para o lar em meio a conflitos. Pais que vivem isso diante dos filhos ensinam a resolver conflitos. Vivem o quê? Vivem a verdade do Evangelho. Pais que vivem para a obra, vivem para o reino de Deus, ensinam os filhos a resolver conflitos como discípulos e não como inimigos. Deixa eu dar um para casa para você. Uma tarefa para ser executada hoje. Pergunte a Deus: há algo mal resolvido em meu lar que eu preciso resolver? Eu preciso tratar? Faça essa pergunta e eu creio que o Senhor vai te mostrar isso. Talvez você até saiba qual é este algo. Então, se tiver que pedir perdão a alguém, tome a iniciativa, vá lá e peça perdão. Se tiver que liberar perdão, libere perdão. Destrave essa área da sua vida para que você fique leve e Deus possa usar com tanta graciosidade. Ainda hoje, ensine os seus filhos como discípulos a importância de lidar com os conflitos com bastante humildade. Mostre a eles, no caso, e pratique hoje ainda uma escuta ativa e uma conversa importante com alguém da sua casa. E, aliás, não deixe de orar em família, chamando a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus? Amém. Eu creio que o Senhor tem te ensinado muito, muito, muito nesse tempo dessa formação. Então, olha, fique firme, caminhe conosco. Vocês têm percebido que este módulo ele tem tratado de muitas questões que são coisas práticas
precisa ser colocada em prática mediante a palavra de Deus. Então, não deixe de colocar em prática tudo que você tem aprendido aqui nesse módulo 10. E eu creio que você vai ser uma bênção e vai viver um tempo novo em família e vai influenciar outras famílias. Amém? Glória a Deus. Então, encerramos esta aula de número 121 e amanhã nós vamos iniciar uma aula muito importante e esta mesma você não pode perder nem mesmo saltar. Que a gente citou algo nessa aula que a gente terminou, que é sobre perdão. Amanhã nós vamos falar da importância do perdão no casamento e na família. É algo de extrema importância, é uma aula forte. E aí eu vou até te pedir, ore antes de assistir a próxima aula, tá bom? Então, ó, Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fica com Deus. Tchau, tchau.